Olá pessoal, meu nome é Vitor Moura da Lantal e no episódio de hoje da série Perfil China a gente vai cobrir a província de Jilin, uma das 3 divisões administrativas do Nordeste chinês, conhecido como Dongbei, e parte da grande região da Manchúria. Seguindo a nossa estrutura de sempre, vamos para alguns dados gerais da província. Jilin é uma província do Nordeste da China, tem fronteiras com a Coreia do Norte e a Rússia. A sua capital é Changchun e não a cidade de Jilin, que leva o mesmo nome da província. Tem uma população de 24 milhões de habitantes e Jilin tem uma população pequena para a média chinesa, com um PIB total de 178 bilhões de dólares em 2022, atingindo um aumento de 2,4% em relação ao ano anterior, segundo dados do próprio governo chinês. A área é caracterizada por ser um parque fabril com indústrias pesadas e que vem enfrentando dificuldades nos últimos anos para se modernizar, não só a província de Jilin, mas o Nordeste chinês inteiro. Então, um pouco da história, Se excluirmos os últimos 200 anos, é possível dizer que Jilin sempre esteve sob ocupação dos povos do norte da China e da Ásia como um todo, inclusive domínio coreano durante os reinos de Goguryeo e Goguryeo, tornando a província uma das áreas da China que esteve sob domínio de povos não chineses por mais tempo. Então, durante a dinastia Qing, que foi a última, de 1636 a 1912, a maior parte de Jilin esteve sob o controle do general de Jilin, que também incluía a região de Primorsky, cedida para a Rússia em 1860. Após essa mudança, o governo chinês começou a abrir a área para a migração da população Han, que é a maior etnia da China, principalmente vindos da província de Shandong, uma das mais populosas do país, o que acabou tornando os Han maioria da população em Jilin já no início do século XX. Em 1932, a área foi incorporada pelo nascente Manchukuo, que foi um estado vassalo japonês, cuja capital era Changchun, a mesma capital da província de Jilin de hoje, na época era chamada de Xinqing. Com a derrota japonesa na Segunda Guerra, que terminou em 1945, o Exército Vermelho da União Soviética capturou Jilin junto com o resto da Manchúria durante a operação que foi conhecida como Tempestade de Agosto. Posteriormente, cedida de volta à China, a região serviu como ponto de partida para os comunistas conquistarem a China durante a Guerra Civil Chinesa, que foi de 1945 a 1949. Jilin assumiu suas fronteiras atuais durante a década de 50. Agora um pouco sobre a economia. O PIB de Jilin tem crescido a taxas de 2 dígitos desde 2003 e aumentou 51% no período de 2003 a 2007. Em termos da matriz econômica, o agronegócio é uma das áreas mais fortes da província, com produção de arroz, trigo, milho e sorgo. Além de madeira e a criação de ovinos também tem um certo peso aqui. No campo dos recursos naturais, a província tem as maiores reservas de óleo de xisto da China, uma das 5 maiores reservas minerais do país. Aqui vale ressaltar que Jilin é tradicionalmente um dos maiores centros de produção de insumos usados na famosa medicina tradicional chinesa, que é a TCM na sigla em inglês, como ginseng. Assim como o restante do Nordeste chinês, Jilin tem um forte parque de indústrias pesadas, como automóveis, trens, ferro e aço. E a maioria das instalações foram construídas durante a ocupação japonesa há quase 100 anos atrás. Essas indústrias eram grandes empresas estatais que começaram a ser desmontadas e privatizadas, mas o processo tem enfrentado algumas dificuldades, o que tem atrapalhado o desenvolvimento econômico de Jilin e da região do Nordeste chinês, Dongbei como um todo. E isso forçou o governo chinês a agir e foi criado o programa Revitalização do Nordeste, que tinha o intuito de modernizar as antigas e ultrapassadas bases industriais da região, que foi discutido, e esse projeto foi discutido pela primeira vez pelo então premier Wen Jiabao. O programa tem como pilar central a união de esforços e coordenação na formulação de planos de desenvolvimento econômico e políticas públicas das 3 províncias da região. Então a gente tem Jilin, que é o nosso assunto hoje, e aí temos ao sul de Jilin Liaoning e ao norte de Jilin Heilongjiang, além de algumas prefeituras da região autônoma da Mongólia Interior, mas que pertencem à região da Manchúria, como Shilingol, Chifeng, Tongliao, Yin'an e Hulunbuir e outras. Seguindo esse projeto, em 2016 foi anunciado um pacote de 1,6 trilhão de renminbi e uma série de iniciativas de cooperação, como a construção de gasodutos com os países vizinhos da região, como Rússia, Mongólia, Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Conclusão, Jilin é uma região em transformação, uma geografia complexa,
É aqui a região mais fria da China durante o inverno, as temperaturas chegam até menos 30 graus Celsius, né? Com um passado igualmente tumultuado, mas com muito potencial para o agronegócio e nas indústrias dos mais variados tipos de veículos, caso essas dificuldades de modernização do parque industrial sejam vencidas, né? A região como um todo tem uma herança muito forte do tempo da ocupação japonesa, que foi responsável por um desenvolvimento local em dado período de tempo na história, mas aquilo não foi atualizado, aquilo não foi modernizado. Vencendo, né, trabalhando os obstáculos que a região enfrenta, há muito potencial aqui no Nordeste chinês. É uma região esparsamente populada, mas com muitos recursos naturais que ainda podem ser muito bem explorados. O conteúdo de hoje vai ficando por aqui. Eu peço para você que está nos assistindo deixar o like, seu comentário. Fica à vontade de fazer algum comentário sobre o Jilin, tirar alguma dúvida com a gente sobre a China, o Nordeste chinês, enfim, qualquer insight que vocês tenham aí. Peço para se inscrevam no canal e no mais, até a próxima.